Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula para o concurso do Banco da Amazônia, o BASA 2018, como sempre resolvendo questões. Então vem comigo, vamos para a próxima questão. Acompanhe a leitura. O sistema operacional cujas características são utilizar código aberto e interface por linha de comando é o letra A, macOS, letra B, iOS, letra C, Linux, letra D, Windows e letra E, Android. Bem, pessoal, qual desses se enquadra nas três características, né? Primeiro, ser sistema operacional, no caso aqui todos. Depois, utilizar código aberto. Sobre o que é código aberto? É ter seu código fonte, isto é, os seus códigos que foram utilizados para programar aquele software, aberto, que todo mundo pode acessar os códigos de programação que foram utilizados para criar aquele programa, nesse caso, para criar aquele sistema operacional. Isso é código aberto, nós chamamos de open source. É quando um programa possui o seu código-fonte aberto, que eu posso acessar e descobrir quais são os códigos de programação que foram usados para criar aquele programa, certo? E quando a gente fala de interface por linha de comando, que aí está citado, basicamente, a grande maioria dos sistemas operacionais, de uma maneira ou outra, permite uso através de interface gráfica, que é com ícones, atalhos, janelas, e também costumam ofertar a possibilidade de interface por linha de comando, que é utilizar o sistema operacional através de comandos de texto. Bem, mesmo que a gente saiba disso, que a maioria dos sistemas operacionais permite tanto interface gráfica, com ícones, janelas, e também interface por linha de comando, com comandos textuais, um desses é baseado em interface por linha de comando, porque todos os outros são baseados em interface gráfica, mas também permitem o uso por interface de linha de comando. Mas só um desses é baseado em interface por linha de comando e também pode permitir a implementação de interface gráfica. Então aqui não é exatamente o que pode ou não pode, mas qual é a base de cada um desses sistemas operacionais. Se a gente pegar macOS, iOS, o próprio Windows e também o Android, eles são baseados em interface gráfica, ícones, janelas, interface gráfica. Já o Linux, que aqui está citado, esse é baseado em interface por linha de comando, comandos textuais, embora permita a implementação de interface gráfica, mas a base dele é interface por linha de comando. Por isso, de fato, aqui a resposta... e mais, além disso, o Linux é um sistema operacional baseado no conceito de software livre, isto é, tem o seu código fonte aberto. Eu posso descobrir quais foram os códigos de programação que foram utilizados para criar o Linux. Aí a resposta, mas vamos estudar um pouquinho melhor isso, quer ver? Ó? Quando eu digo que o Linux é software livre, esse é o conceito inicial dele. E ser software livre implica algumas liberdades, como por exemplo, eu tenho a liberdade de executar como desejar esse software. Isso é uma liberdade, pode ser para uso comercial, uso corporativo, uso doméstico, uso educacional, executar como desejar. Posso estudar, por que eu posso estudar, professor? Mas estudar em que sentido? Estudar os códigos de programação que foram usados para criar o programa, porque ele tem o código fonte aberto, ele é open source. Nós também podemos até redistribuir cópias, software livre dá esta liberdade, e também modificar esse código e depois distribuir cópias das versões modificadas, porque o seu código fonte é aberto, e se é aberto, é open source, permite que eu modifique ele, inclusive, não só estudar, eu posso modificar e depois distribuir cópias dessas versões modificadas. Essa é a base dele. Outra coisa importante é ali na questão falar sobre linha de comando, e realmente o Linux é baseado em interface por linha de comando, embora permita a implementação de interface gráfica. Por exemplo, o comando ls é um comando que usamos no Linux em interface de linha de comando para listar os arquivos de um diretório. Tem também, por exemplo, o comando cd, que é para alterar o diretório de trabalho, é como se fosse um trocar de pasta. Tem o mkdir, que é para criar um ou mais diretórios. Temos o rm, que é remover, vem de remove, é para remover arquivos e pastas. Temos o mv, que aí é para mover arquivos e diretórios ou renomear um diretório. O comando cp, que permite copiar arquivos e diretórios.
Percebe que ele é realmente baseado em linha de comando, né? Voltando para a questão então, juntando todas essas características, ser sistema operacional, utilizar código aberto, ter os seus códigos de programação, dos quais eu posso acessar para descobrir como ele foi feito, e baseado em interface por linha de comando, resposta à nossa letra C de Canadá, o Linux, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Questão interessante aí sobre o Linux. Se gostou do nosso vídeo, das explicações, eu sempre peço, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal. E também se inscreve aqui no canal, claro, ativa o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!